A todos, é com grande satisfação que a gente dá início ao nosso webinar, né? Que a gente chamou de Conformidade para Todos, a ABNT como provedora da qualidade, né? Agradecemos a presença de cada um de vocês. Eu sei que o horário, o tempo de vocês é muito importante, principalmente no fim do ano. E hoje nós teremos a honra de contar com a participação do Pedro de Martinho Ferreira e do Leonardo, da GSI, gestora do código de barras, posso falar assim, né? Gestora do código de barras, que é aquele códigozinho que tem em todos os produtos, que é uma ferramenta, que é a ferramenta que é fundamental para a modernização e eficiência do comércio, no Brasil e no mundo, né? E para enriquecer ainda mais o nosso debate, a gente tem a presença do Thiago Munk, que é o coordenador geral de infraestrutura da qualidade, na DPIQ SCPR do MIDIC, representando o MIDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. A experiência de todos vai ser muito importante nesse debate aqui. Estamos aqui para discutir a importância do uso do código de barra gerido pela GSI, que visa aumentar o protagonismo na certificação da norma ABNT NBR 14513, que nós, sem ter uma certificação, né, que é feita pela ABNT certificadora e acreditada pelo Inmetro, né, para telhas de aço. Essa iniciativa desse webinar tem como objetivos promover a qualidade, incentivando a elaboração de normas técnicas que garantam a qualidade dos produtos no mercado da construção metálica, apoiar o programa de qualificação de telhas de aço, valorizando ele, né, avaliando as telhas de aço, seções onduladas, trapezoidal, em conformidade, todos os produtos que estão em conformidade com a norma 14513, ou seja, assegurando que esses produtos atendam os padrões de qualidade e que o consumidor possa realmente perceber isso na hora da compra. Reconhecimento e acreditação, né, que a gente tem o reconhecimento do Inmetro, né, que proporciona confiança aos fabricantes e consumidores. E a certificação e conformidade, aumentando assim a credibilidade dos produtos certificados, né? Então, convidamos vocês a participarem ativamente e vamos deixar as perguntas para o final da apresentação, acho que fica mais organizado, né? E, sem mais delongas, quero passar a palavra para o Thiago Munk para falar também sobre todo o programa do MIDIC e tudo que está sendo desenvolvido aí, né? Perfeito. Bom dia a todos, muito obrigado aqui. Eu quero agradecer especialmente a Kátia aí pela oportunidade, né, para participar hoje aqui da conversa de vocês. Bom dia, Pedro, também, né, nosso parceiro aí da GS1. Enfim, bom dia a todos que estão aqui. Gente, eu peço desculpas também de antemão, porque assim que eu acabar a apresentação eu vou precisar sair, mas depois de quaisquer dúvidas vocês podem encaminhar para a Kátia, tá? Que a Kátia passa aqui e a gente está à disposição também para eventuais esclarecimentos, né? Bom, como já dito, né, meu nome é Thiago Munk, eu sou o coordenador geral de infraestrutura da qualidade, né, que integra a estrutura do Departamento de Política de Propriedade Intelectual e Infraestrutura da Qualidade, dentro da Secretaria de Competitividade e Política Regulatória, SCPR, aqui do MDIC, né, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, enfim. Bom, a coordenação geral, ela aqui dentro do MDIC, ela foi responsável pelo processo de coordenar a formulação da Estratégia Nacional de Infraestrutura da Qualidade, a ENIC, né, como a gente chama. A ENIC foi um processo que, enfim, que a gente fez consulta pública, a gente ouviu, né, enfim, toda a sociedade, e agora em maio de 2025, né, agora já tem algum tempinho, mas enfim, o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o CONMETRO, aprovou, por meio da Resolução CONMETRO 01 de 2025, a estratégia, que tem um horizonte de 10 anos, a ideia é a gente ter uma política de mais longo prazo, com mais fôlego, né, e que também, acho que o principal ponto, antes de qualquer coisa da ENIC, é coordenar as ações dos vários atores, coordenar os atores em si, para a gente ter um diálogo um pouco maior e mais fluido em relação a temas D e Q, que são tão importantes para o nosso país, como a gente sabe.
A estratégia também, ela tem planos de ação bienais, porque a gente precisa ter um instrumento voltado para implementação. Então, a cada 2 anos, né, agora temos o plano de ação 2025-26, a cada 2 anos a gente vai fazendo eventuais ajustes de rumo, né, para efeito de implementação e fazendo a priorização daquelas entregas que sejam consideradas mais importantes para cada biênio, sempre com a possibilidade da gente fazer ajustes no próprio plano de ação ao longo da execução dele, né, dentro do próprio biênio. A estratégia também ela tem essencialmente 5 eixos. Um eixo mais voltado para questões de governança da IQ, da estrutura, como é que funciona, né? Enfim, como é que funcionam as instituições da IQ no país. Ela tem um olhar também, um outro eixo, que é o fortalecimento da IQ, esse muito voltado para a prestação, né, direta de serviços de IQ na área de metrologia, de normas técnicas, de avaliação da conformidade, o fortalecimento do sistema de vigilância de mercado, o fortalecimento do nosso sistema de acreditação e assim em diante. Temos um outro eixo que é voltado para inovação e transformação digital, e aí é aqui que se insere essencialmente, mas não exclusivamente, a iniciativa do Conformidade para Todos, que a gente já vai falar um pouquinho sobre ela, mas dentro do eixo voltado mais para questões de inovação e transformação digital, não só da própria IQ, como a IQ dando apoio para iniciativas de inovação e transformação digital das empresas como um todo, né? A gente tem um eixo voltado para a inserção internacional do país, esse, né, mais com olhar internacional e a coordenação da participação do Brasil nos organismos internacionais e regionais de IQ. E o último eixo, que é o da cultura da qualidade, dentro do qual também, no nosso entendimento, a iniciativa do Conformidade para Todos se insere, e que é justamente para a gente disseminar e falar um pouco mais para a sociedade, para todo mundo, sobre a importância da IQ, como que ela está no nosso dia a dia, tanto para o consumidor como para o fornecedor, para o setor público, porque muitas políticas públicas usam a IQ, às vezes, sem sequer ter conhecimento de que a IQ está envolvida. Então, a gente tem um eixo mais voltado ali para iniciativas de comunicação e de capacitação sobre a IQ no país. E entrando aqui especificamente no eixo de inovação e transformação digital, né, uma das entregas do nosso plano de ação é o Conformidade para Todos, né? Ele está descrito na resolução Comento número 2, que é a que aprovou o plano de ação 2025-26. A descrição dessa entrega está assim: uso de tecnologia para autodeclaração de conformidade com normas técnicas pelo fornecedor como instrumento de combate a produtos irregulares no mercado brasileiro de materiais de construção. E materiais de construção porque foi uma iniciativa que já estava em andamento, né? E o Pedro sabe bem disso, que existe um potencial de ampliação para qualquer área interessada. Então, inicialmente, né, foi inserido, porém, a gente entende que há a importância do envolvimento de todas as áreas, né, nessa iniciativa do Conformidade para Todos. Como vocês já devem ter ouvido, eu acho que o Pedro, né, vai falar com detalhe aqui maior também para vocês, mas ele consiste essencialmente na criação de um campo novo do Código de Barras para que o fornecedor ele possa fazer uma declaração de uma norma técnica que ele cumpra. No caso aqui foi citado agora, se eu bem me lembro aqui, é a 14.513, só como exemplo aqui para o setor de telhas, né? Então haverá a possibilidade de tornar muito mais acessível essa informação para a sociedade como um todo, para o consumidor na hora que ele vai comprar a telha, então aquilo é uma informação adicional para ele na escolha dele. A gente sempre fala, né, e é algo que aparece até como uma crítica, e a gente entende por quê, que normalmente a escolha sempre se dá em função do preço, mas muitas vezes também falta mais informação para o consumidor para que ele possa ter um conhecimento de que aquilo que ele compra tem um nível de qualidade maior, então é interessante para ele e vai facilitar uma escolha ou vai conscientizar mais a escolha dele, ainda que ele ainda assim escolha pelo preço. Vai facilitar a vida do distribuidor, né? Seja no mercado físico, seja no mercado digital. Então, tanto o estabelecimento físico, ele vai ter um instrumento adicional para falar, ó, esse produto ele cumpre com uma norma técnica. Então, você pode ter um grau de confiança maior de que aquilo vai te entregar o que você quer. Também serve para o e-commerce, né? Então, uma grande questão que a gente tem no país e no mundo, né? Que é a venda de bens irregulares, né? Nas plataformas de comércio eletrônico. Então, dispondo desse instrumento, essas plataformas de e-commerce, elas vão ter também um instrumento adicional para informar no momento do anúncio, né, de uma telha que seja, ou de um material de construção, ou de outros itens, vai ter facilmente, eles têm, né, muita
tecnologia para isso, para puxar essa informação do código de barra e já inserir lá, ó, esse produto atende à norma técnica XYZ. Isso tem um potencial para auxiliar nas compras públicas também do Estado, que muitas vezes precisa de mais informação e não dispõe delas, né? Então, é um potencial uso, né, disso. E também até para efeitos de monitoramento de mercado por vocês mesmos, né, do setor de telhas, porque vocês vão estar acompanhando e tendo um conhecimento maior, gerando dados e informações também de vendas no mercado sobre as telhas, enfim, e isso se aplica a qualquer tipo de setor, né? Então, assim, só para dar alguns exemplos, né, do potencial uso do conformidade para todos, isso num setor que é voluntário. Nós também aqui, né, do MDIC vemos uma importância muito grande, principalmente em áreas que forem regulamentadas, porque você ainda tem uma informação adicional se ele cumpre com uma portaria do Inmetro, com uma resolução da Anatel, com uma resolução da Anvisa, ainda que não seja o nosso caso específico, mas a gente também vê um outro potencial valor, a gente tem falado isso bastante com o Pedro, inclusive, né, para a gente explorar esse instrumento aí como mais um instrumento para a gente evitar a venda de bens irregulares no mercado, que afeta a competitividade, né, de vocês que cumprem, né, com requisitos mínimos, ou às vezes que cumprem com uma norma técnica e ofertam, né, algo que tem um nível de qualidade maior para o consumidor, mas muitas vezes essa informação ela não chega, o consumidor não tem esse conhecimento específico, então é um instrumento adicional, é bom deixar isso claro, não é uma bala de prata, não existe bala de prata, né, gente, para isso, acho que todos sabem, mas quanto mais instrumentos a gente dispõe, a gente incentiva, a gente utiliza, a gente entende que a gente pode alcançar um mercado mais justo, mais leal e que tenha ao menos ali um nivelamento de conhecimento por todos os atores que participam dele, tá? Eu queria basicamente fazer essa introdução, mais uma vez eu peço desculpas aqui, que eu vou precisar voltar aqui para uma reunião com, com o secretário, né? E aí, mais uma vez, eu agradeço a Kátia aí pela oportunidade, gente. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, deixem aí, a Kátia manda para a gente depois, a gente vê aqui alguma forma de responder, seja por escrito ou de alguma outra forma, tá? Muito obrigado aí mais uma vez pela disponibilidade. Eu já peço aqui desculpa também mais uma vez por ter que sair, tá, gente? Uma boa reunião Tiago, para nós é que todos. agradecemos aí essa tua exposição, que foi muito clara, né? Agradecemos demais, porque essa introdução foi muito importante para ajudar a CS1 fazer a exposição, desdobrar essa tua exposição, tá bom? Tá Boa ótimo, reunião Kátia. lá com o secretário novo, né? Pois é, a gente está aqui na Vai correria, lá, né, vai fazendo lá. os ajustes e as adaptações. Muito obrigado mais uma vez, a gente está à disposição sempre, Kátia, na parceria aí que a gente Ok, tem. Tá bom? Um abraço, obrigado, Tá. gente. obrigado. Bom dia a Tchau. todos. Tchau, tchau. Bom, Pedro, passo a palavra então para você, né? Queria também apresentar, eu acabei não me apresentando, eu sou Ulisses Nunes, sou diretor executivo da Bicem, e a Kátia Macor, é nossa assessora nos assessora nas atividades da Bicem aqui e toda a política que a Bicem tem aqui, tá bom? Pedro, Obrigado, Ulisses. Bom dia, Kátia, na figura de quem eu Tira. cumprimento todas as colegas aqui e os nossos colegas também. Me permito me apresentar, eu sou o Pedro de Martino, eu trabalho na GS1 Brasil. A GS1 Brasil, nós vamos apresentar aqui quem somos e o que fazemos e o porquê que estamos aqui junto do Ministério, junto do governo brasileiro, apoiando essa iniciativa. Eu queria ressaltar também que eu estou aqui acompanhado da Silvana, minha colega de Relações Governamentais, da Karine, também da equipe de Relações Governamentais, e do Leonardo, que está aqui, inclusive, do meu lado, e vai me ajudar com a apresentação, e também o Gustavo. A partir de determinado momento, o Gustavo Taralo assumirá a apresentação da GS1 no momento em que ele apresentará especificamente o que já construímos junto do setor e, obviamente, sob a batuta do Ministério, tendo em vista a apresentação que o Tiago fez. Bom, a GS1 Brasil é a Associação Brasileira de Automação. Nós somos uma associação sem fins lucrativos. Nós somos uma associação que faz parte de uma rede mundial. Existe GS1 em 150 países. Então, a gente pode imaginar que a gente está, se não está no mundo inteiro, a gente cobre boa parte
dos países que fazem parte do mundo, justamente oferecendo a identificação única e inequívoca de itens. Mas o que que isso significa na prática? Quando a gente vai no varejo, seja ele alimentício, seja aqui no caso de material de construção, ou qualquer outro tipo de varejo, é comum encontrarmos produtos identificados com um número e esse número ser chaveado, ser transformado em código de barra, né? O que que a GS1 faz precisamente é dar número para coisas e esse número, ele é um número que tem uma gerência mundial, uma coordenação mundial e essas 150 GS1s espalhadas pelo mundo fazem com que esse número nunca se repita. Então, um produto identificado, por exemplo, na Itália, ele vai chegar na China com uma identificação única, inequívoca e de alcance global. Então, todos nós saberemos que aquele item se trata daquele item e não haverá nenhum outro com um número igual. E é claro que para uma cadeia produtiva isso é fundamental, porque uma vez identificado sem subjetividade um item, a gente sabe que esse item é ele dentro da cadeia. Então, é isso que a GS1 faz. E no mundo a gente conta com mais de 2 milhões de empresas cadastradas, ou seja, existem mais de 2 milhões de empresas associadas à GS1 em algum lugar do mundo. Aqui no Brasil, a gente está há mais de 40 anos, né, trabalhando de maneira muito próxima aos elos produtivos da cadeia, a indústria sendo a nossa boa, a nossa grande parceira nessa jornada, ou seja, quem tem os produtos precisa de identificação, nos procura para que a gente possa fazer esse trabalho. Então, há mais de 40 anos a gente faz isso no Brasil. Muito antigamente, e talvez alguém aqui se lembre, a gente já foi ABAC, Associação Brasileira de Automação Comercial. Depois passamos a ser EAN Brasil ou EAN Brasil. Ainda existem bastante pessoas, ainda bem, que ainda lembram do número EAN ou número EAN, é a mesma coisa. Então, hoje nós somos a GS1 Brasil com mais de 60 mil associados. Então, você imagina uma associação que tem 60 mil associados, ela não pode ser, inclusive, uma associação ah, que representa um setor, uma associação representativa, uma associação de classe. Nós temos mais de 40 setores dentro dos nossos 60 mil associados, portanto, aqui a gente não fala em nome de nenhum setor especificamente. Nesse momento, estamos apoiando o setor de material de construção, que essa iniciativa começou com a Abramat e hoje nós estamos aqui apoiando a ABSEM, mas dentro desses 60 mil associados existem associados de várias categorias, de vários setores da economia. Então, isso nos dá a tranquilidade de oferecer conhecimento técnico a respeito de uma tecnologia que o governo entendeu como necessária para uma construção de política pública. E esses 60 mil associados nos trazem muito orgulho de representar 12% dos empregos formais do Brasil. Então, por mais que não sejamos uma associação representativa, somos uma associação que tem, dentro dos nossos associados que são importantes para a economia brasileira. Eles representam 36% do PIB, então imagina que a GS1 Brasil consegue mobilizar dentro da sua rede de associados 36% e 2% dos empregos. Uma curiosidade, antes de passar para o próximo slide, é que o código de barras padrão GS1 é lido no mundo por dia mais de 10 bilhões de vezes. Isso significa que, né, numa comparação que a gente faz com o Google, que existem mais bips do código de barras da GS1 do que pesquisas que a gente faz no Google. Se alguém eventualmente agora estiver no Google procurando, enfim, qualquer dado, está fazendo uma pesquisa. E essas pesquisas por dia são 8 bilhões e meio de pesquisas. A gente tem 10 bilhões de bips sendo lidos, bips sendo acontecendo no mundo afora. Então, isso realmente mostra a grandeza da GS1 e a gente faz questão de botar esse slide e investir algum tempo nele, porque a GS1 está na vida dos brasileiros e a gente não sabe. A gente não imagina que por trás daquele número que vai no produto, e esse número é transmitido em automação pelos códigos de barras, e existem outros padrões que eu vou falar mais à frente, que fazem essa leitura automatizada, mas a gente não imagina que a GS1 está na nossa vida desta maneira. Então, é importante a gente destacar, porque realmente são 41 anos de história aqui no Brasil, 51 no mundo, que a gente precisa realmente marcar, porque ali na frente a gente vai estar, todos nós aqui reunidos,
trabalhando em cima dos padrões da GS1 para o benefício do nosso negócio, da sociedade, enfim, do Estado sendo aí um operador, um fiscalizador de conformidade. No próximo slide, a gente vê aí um pouco mais de forma aguda o que que a GS1 faz, né? Como eu disse, a GS1 dá identidade aos produtos. Eu coloquei de uma forma um pouco mais informal, ou seja, a gente dá número para coisas. Não só produtos, mas aqui nós vamos nos ater a produtos, e aí a gente faz com que esses números circulem tanto no mundo digital quanto no mundo físico. O mesmo número do código de barras que você encontra no produto no varejo físico, você vai encontrar no produto eventualmente comercializado numa plataforma de comércio eletrônico, no famoso e-commerce. Então, essa é uma grande facilidade que a gente oferece o código de barra e ao governo, porque um produto que tem um GTIN, e aí agora eu começo a falar umas siglas que a gente precisa prestar atenção. Esse número do código de barras tem um nome, chama GTIN, GTIN, Global Trade Item Number, né, que é o número global de identificação do item. Então, todo número que tem, todo produto que tem um GTIN, esse GTIN também circula no mundo virtual. Então, se eu vou comprar um celular, vou falar de celular aqui só um pouquinho, depois a gente fala do propriamente dito aqui do público específico, mas se eu vou comprar um celular, o mesmo jeitinho que está na loja é o jeitinho que está no varejo do comércio eletrônico. Se eu vou comprar uma telha e eventualmente ela for comercializada no comércio físico, o dono da loja vai pedir que se tenha jeitinho porque o sistema dele de precificação, de estoque, para que esse produto circule dentro da loja é baseado no jeitinho, então a gente tem aí o mesmo número também circulando no varejo. E aí é claro que a gente consegue trazer com essa identificação única e inequívoca de alcance global, eficiência, segurança, com os benefícios e as utilidades da automação. Então é isso que a gente faz, é isso que a GS1 no mundo inteiro faz e estamos todos nós aqui da GS1 reunidos aqui, existem outras pessoas no mundo afora reunindo, fazendo o mesmo trabalho, que é trazer a linguagem global dos negócios, trazer a linguagem única e inequívoca dos negócios. No próximo slide, a gente vai ver o que são os tipos de número que a gente dá para determinados tipos de coisa. Então, aqui eu não vou me ater muito a essa sopa de letrinhas aqui, mas são o que a gente pode oferecer, na verdade, o que a gente oferece ao mercado já aqui no Brasil há mais de 40 anos. Então, o EAN, o PC, é justamente o código de barras que a gente encontra nos produtos, e existe uma diferença entre códigos de barras, mas que aqui para nós não vai ter tanta importância. Eventualmente, na empresa de vocês, os ativos são identificados com um código de barra. A gente tem um padrão das barras, a gente tem um padrão do código de barra que é muito mais técnico do que a gente precisa saber, e esse padrão se chama EAN-UPC, mas só para exemplificar o que eu disse, muitas vezes o código de barras de um ativo dentro da empresa ou da loja de vocês, eventualmente não sendo associado à GS1, eles só vão funcionar no sistema interno de vocês. Se vocês eventualmente forem tirar essa numeração de dentro do circuito de vocês e levar para o outro, uma mesa pode virar uma cadeira, uma mesa pode virar uma tela de computador, enfim, a gente sabe que isso pode acontecer, porque eventualmente isso é verticalizado dentro da empresa de vocês e não há necessidade de ter aí uma troca ou uma circulação de produtos. Então, quando isso é fechado dentro, a gente não precisa ter um padrão internacional, mas quando tem um padrão internacional, ele precisa ser único e inequívoco, e aí são tipos de padrões que a GS1 coloca. Então, tem aí o código de barras que a gente encontra nos produtos, o código de barra que a gente encontra nas caixas, nos pallets e por aí vai. No próximo slide, a gente vai encontrar aonde que esses dados estão reunidos, né? A gente tem, como eu disse, mais de 60 mil associados no Brasil. Esses associados têm os seus produtos cadastrados na base de dados da GS1, e agora a gente começa a falar dela. E qual é a grandeza dessa base de dados? Então, a base de dados da GS1 é o Cadastro Nacional de Produtos. E aí a gente coloca aqui um hub de dados. A gente tem no Brasil, aí é trabalho da GS1 Brasil, mais de 82 milhões de produtos cadastrados. Como é que funciona isso? Eu tenho um produto que eu vou lançar no mercado.
existe uma regra comercial, um acordo comercial, não é nem bem uma regra escrita, mas é um acordo comercial de que o varejo precisa que a indústria tenha um número único e inequívoco de identificação para que ele possa comercializar esse produto até o consumidor final. Então, quando alguém lança ou pretende lançar um produto, procura a GS1, no caso do Brasil, a GS1 Brasil, e pede o número GTIN. Porque com esse número ele vai poder identificar o produto dele, e esse produto vai ter essa identificação única e vai ser comercializado até chegar na mão do consumidor. Então, esses dados são agregados, esses dados ficam sob a guarda da GS1 no Cadastro Nacional de Produtos, que a gente tem aí aqui no Brasil 82 milhões de produtos cadastrados, e no mundo, e aí eu faço um parênteses, porque existe também o que nós vamos chamar aqui de Cadastro Mundial de Produtos, que é o Verified by GS1, que tem ali 550 milhões de produtos. Então, na base nacional tem 82, na base mundial tem 550, ou seja, esses 550 milhões de produtos são os produtos identificados pelas outras GS1. Então, eu estou falando de China, Estados Unidos, França, Alemanha, enfim, países que têm uma economia pujante, países que têm uma grande parque fabril e outros países que eventualmente são menores e que a gente também tem eles na nossa rede de associados. Então, a gente tem um alcance global realmente muito importante e isso a gente coloca à disposição dos nossos associados, a gente coloca à disposição do governo brasileiro nessa iniciativa, que é o Conformidade para Todos, que está vinculada à Estratégia Nacional da Infraestrutura da Qualidade, justamente para que o nosso associado, ou seja, vocês, os empresários, os produtores, não tenham que ter mais uma atribuição, mais um custo Brasil, mais uma obrigação de ter mais uma identificação no produto que já tem. Essa identificação já é utilizada no mercado, repito, de propósito, há mais de 40 anos, então a gente está agregando valor a uma atividade ou a uma facilidade que o varejo já utiliza há 40 anos, para que o governo não precisa inventar a roda novamente, perdão aqui pela expressão mais popular, mas a gente precisa deixar claro para que não se invente a roda num negócio que já tem bastante tempo funcionando. Então, o Cadastro Nacional de Produtos é a base nacional, o Verified by GS1 é a base internacional, porque eventualmente produtos internacionais estão circulando na nossa economia. E aí a gente chega no que o Thiago apresentou ali brevemente, com um pouco mais de profundidade, sem querer também extrapolar muito tempo, na política pública que foi batizada de conformidade para todos. Como é que isso tudo começou? Há um tempo atrás, eu não vou lembrar quanto tempo, a Associação Brasileira de Materiais de Construção, a Abramat, procurou a GS1 Brasil justamente porque ela entendeu que os produtos tinham o código de barras e esse código de barras poderia trazer informações. A gente iniciou naquele momento conversas mais técnicas para entender qual que era a demanda deles e como e se poderíamos atender. Felizmente deu certo, a gente conseguiu entender e avançar na proposta que foi o Conformidade para Todos. O que significa o Conformidade para Todos? É disponibilizar para o varejo, para os consumidores e para o governo. Nesse momento é o governo que está puxando, né? A Abramat, como entidade legítima representativa do setor, a GS1 como parte técnica, juntamente com a ABNT, que é quem faz as normas que os produtos precisam estarem submetidos. Então, esse triângulo, essa tríplice associação foi feita. Batemos a porta do governo dizendo, olha, seria interessante que o governo brasileiro tomasse conhecimento dessas características dos produtos para que a gente possa ter um mercado, né, enfim, a economia possa contar com produtos que seguem e estão submetidos e respeitam as regras de conformidade. Então, a gente apresentou o Cadastro Nacional de Produtos, que para que o empresário, para que o nosso associado tenha a identificação do produto, ele precisa colocar dentro do nosso cadastro de produtos essas informações que estão no centro da tela. Mas existem outras informações que precisam ser preenchidas. Existem mais de 60 atributos, além desses 13, na verdade, os 13 estão contidos nesses 60 atributos, para que a gente tenha uma ficha técnica com qualidade do produto. Por quê? Porque é interessante que esses dados sejam disponibilizados para que sejam construída política pública, para que o consumidor possa escolher o produto que ele quer comprar e, no caso aqui, para que as informações de obrigatoriedade, as informações de conformidade, as obrigações de especificidades técnicas estejam disponíveis. Porque
a gente vai comprar um produto, eventualmente um produto do material de construção. Esse produto pode colocar em risco a vida das pessoas, não só de quem comprou, mas eventualmente da vizinhança, porque ele não seguiu os padrões que precisam serem seguidos. E essas informações existem, elas só precisam chegar à ponta, seja no varejo, seja no consumidor final. Então, essa é a nossa intenção com o Conformidade para Todos, é disponibilizar essas informações no Cadastro Nacional de Produtos, que já existe pelos motivos que eu já expliquei. Então, essa é a gênese dessa proposta que foi chamada de Conformidade para Todos, para que a gente tenha aí um comércio mais justo, que a gente tenha um comércio aí mais, enfim, coerente com o que a gente precisa. Então, como eu disse, a ABNT está conosco nessa parceria, pois ela é a entidade que certifica, que elabora as certificações, que entende como elas devem ser feitas. As indústrias, obviamente, que são as donas dos produtos que estão circulando. Esses dados baseados no Cadastro Nacional de Produtos ou no Cadastro Mundial de Produtos, que a gente chama de VBG, sempre trabalhando em prol do consumidor, que no final das contas somos nós todos também. Então, essa frente aí com 4 pontas, com 4 objetivos traçados, é a gênese do Conformidade para Todos. Então, é assim que a gente trabalha e é assim que é o nosso objetivo, é trazer, o objetivo desse seminário é trazer conhecimento de que tudo isso existe, trazer a importância de se terem dados cadastrados nessa ficha que a gente, né, apresentou, que tem 60 atributos, para que esses dados cheguem ao consumidor. Dados fiscais, dados sigilosos, isso tudo está sendo respaldado, resguardado nas legislações nacionais vigentes, mas o que a gente precisa é trazer as informações que são necessárias para que a gente garanta segurança no comércio, para que a gente possa eventualmente, e aí é um trabalho de mercado, valores agregados aos produtos. Olha, o meu produto tem o certificado e eu garanto que ele não vai pegar fogo se você utilizar. Se você colocar numa corrente elétrica, ele não vai pegar fogo porque a ABNT estabeleceu normas, o Inmetro verifica e esses dados estão disponíveis para você lá no CNP, que você pode acessar esses dados de uma maneira automatizada. Então, essa é a nossa ideia de trazer o conhecimento para vocês dessa frente. Isso já está sendo trabalhado. Estamos agora, por conta da Abramat, trabalhando no setor de material de construção, mas já existem outros setores também que estão se aderindo, outros setores que estão aderindo a essa frente, porque uma política pública não é voltada para o setor de material de construção. O setor de material de construção é a vanguarda, mas outros setores que também precisam de regulamentações, que também carecem de um comércio injusto, também estão nos procurando. Aqui são alguns marcos regulatórios que já existem, como eu venho dizendo, com relação à importância de se ter os dados colocados na base, no Cadastro Nacional de Produtos, para que a gente tenha esses dados de uma maneira organizada e disponíveis, tanto para o Estado quanto para o consumidor final. Então, é um trabalho, repito, da Abramat, da CNI, que eu ainda não falei, e eu peço desculpa para isso. A CNI também, como casa da indústria, também está muito forte nessa questão. A ABNT, enfim, a gente trabalhando aí até para alcançar os programas setoriais da qualidade. Então, isso tudo está envolto aí nesse caldeirão que é a Estratégia Nacional da Infraestrutura da Qualidade. E a Bicem participa desse processo na CNI, tá? Sim, sim, a ABCEM e outras E outras entidades. e outras, exatamente, outras entidades representativas também estão, né? A gente tem aqui hoje a ABCEM, mas esse trabalho que estamos realizando agora, que hoje a gente já fez com outras entidades também que representam aí setores mais específicos, sempre trazendo a informação de que, olha, é uma ação transversal, é uma ação de política pública, acontece e a gente precisa estar preparado, porque com o passar do tempo, como o Tiago disse, isso vai avançar. Hoje é voluntário, hoje é uma prerrogativa, é uma voluntariedade das pessoas empresárias, das pessoas físicas e até mesmo as jurídicas colocarem essas informações no CNP, mas eventualmente isso vai virar uma regra, talvez determinada pelo Estado, mas certamente exigida pelos consumidores. Olha, eu vou num varejo de material de construção, eu quero ler o código de barras e saber se aquele produto tem ou não tem a conformidade que precisa ter. O selo de qualidade, enfim, as obrigatoriedades que eles precisam ter, mesmo que custe mais caro. E a gente sabe que custa mais caro e é isso que alimenta o mercado ilegal, o produto mais barato, porque ele não precisa se submeter à qualidade ou às exigências de qualidade que os outros produtos têm. Isso, enfim, acaba se tornando
um decisor competitivo lá para eles. Então, a gente tem essa felicidade de estar envolvido com a CNI, com a Abramat, com a Abcem, com outras entidades. Aqui são dados, Silvana? Desculpa. Bom, aqui a gente tem alguns dados, assim, rapidamente. Dentro do nosso Cadastro Nacional de Produtos, a gente já consegue identificar esses números aí, já são 303 empresas que estão colaborando nessa frente. Já temos aí mais de 37 mil produtos com pelo menos uma norma técnica. E aí o número de baixo dá essa diferença, porque eventualmente vocês sabem melhor que nós que um produto pode ter mais de uma norma técnica necessária. Então a gente tem aí essa grandeza desses números. E então a gente tem aí dados que já nos fazem crer que esse é uma frente de sucesso. Já temos o engajamento das indústrias que já têm conhecimento disso e a gente pede aqui que realmente isso seja complementado pelos associados da ABC para que a gente possa ter realmente uma robustez de dados e que a gente possa realmente seguir em frente. Para terminar aqui a minha parte e passar para o Gustavo, outros dados interessantes com relação a outros setores, porque a gente sempre, quando vai dar o primeiro passo, eventualmente a gente fica um pouco mais tímido, dizer, mas poxa, eu que vou fazer e o resto já fez, então aqui a gente traz os setores que mais se destacam, não são somente eles não são os únicos 5 que a gente tem, são os 5, são os top 5 que a gente consegue encontrar na nossa base de dados, com esses dados com relação à quantidade de empresa, quantidade de produtos e quantidade de normas, que somados, esses mais os outros que a gente não trouxe aqui, dão aqueles números que foram apresentados ali na frente. Então, de uma maneira um pouco mais aprofundada do que o Thiago trouxe e muito menos profunda do que a gente pode fazer, são esses os dados que eu queria trazer. Eu passo a palavra agora para o Gustavo, que vai apresentar, eu apresentei o que é a GES1 e o que é a política pública. E agora o Gustavo vai trazer um conhecimento e informações com relação ao como. Beleza, Pedro, isso tudo eu entendi, mas eu quero, então, colocar os meus produtos nessa base de dados, eu quero popular, eu quero qualificar a minha base, os meus produtos na base de dados de vocês, como é que eu faço? Então agora eu passo a palavra para o Gustavo, que vai trazer essas informações e me coloco à disposição. No final vai ter os nossos contatos, mas desde já eu coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Prazer aí falar com a Abcem e seus associados. Dando continuidade aqui com o que muito bem o Pedro explicou, né? Então, a GS1, no seu sistema, na sua base de dados de produtos, disponibilizou um campo adicional para que as indústrias que já são usuárias dos padrões GS1, muito bem disse o Pedro, por exemplo, o código de barras do produto, né, do produto comercial, ou a identificação logística, enfim, e tudo isso são padrões GS1, e de alguma forma a indústria é associada. Então, nós estamos dispondo esse novo atributo, esse novo campo para autodeclaração, né? Mas já também melhorando muito o ecossistema desses dados, contribuindo até mesmo com plataformas de modelagem BIM, né? A gente já está dispondo também esses dados, por exemplo, das normas técnicas, vinculados a bibliotecas BIM, né? Então, muitas indústrias daqui se já não tem, estão em caráter de desenvolvimento de bibliotecas, né? BIM, também vão se conectar a isso, né? Todo esse ecossistema que o Pedro muito bem falou. Então, o cadastro ele existe de todas as formas possíveis, que é tela a tela, né? O associado à indústria, ela acessa a sua plataforma. Se quiser, pode dar só que exemplos, né? Exemplos de relatórios do programa de garantia de qualidade, onde achar essa identificação, né? Normalmente o responsável da indústria ele não é um engenheiro especialista em normas, não. Às vezes é uma pessoa do fiscal. Essa informação ela ou está na embalagem de produtos ou até mesmo precisa ser consultado aí o time de marketing, enfim,
interno da empresa, ou até mesmo a entidade mantenedora, que é a ABSEM, né? Pode dar um next? Isso aí. Então, nós temos aqui, vai ser divulgado isso, um tutorial de cadastro desses produtos. Então, nós temos 3 opções. Tela a tela, né, que simplesmente pode avançar. O associado, ele precisa logar na plataforma, ele tem a plataforma global, onde todas as indústrias têm acesso, né? E dessa forma, pode dar um next. Ele vai acessar o produto específico, né, que telha XPTO, né, vai acessar as propriedades desse campo e pode dar um next, que é a referência do GTIM, como o Pedro falou, que é o código de base do produto, vai em suas propriedades, pode dar um next, e vai fazer a edição daquele, o cadastro, pode avançar, adicionar o código, e aí essa identificação adicional, pode dar um next, seria a ABNT referente àquele produto, né? Então, essa é a forma simples, né? Tela a tela, mas também temos o cadastro em massa, pode adicionar isso. O cadastro em massa é um template já pronto, a indústria loga nessa plataforma, consegue extrair um template pronto dos seus cadastros já preenchidos, e ele adiciona esse campo adicional da norma técnica e sobe isso em massa de uma vez só, através de um template de Excel, tá? Então, nós temos todo o passo a passo de exportar esse template já pré-preenchido e fazer esse cadastro em massa. Muito legal da indústria que esse processo facilita também a atualização de outros atributos, né? A gente está falando assim só de normas técnicas, mas como o Pedro muito bem falou, nós temos aí até 60 atributos de preenchimento dentro do Cadastro Nacional de Produtos. Então, imagem, URL de acesso do QR Code presente na embalagem, né? É um tema muito bacana que a GS1 no Mundo está fazendo uma migração do código tradicional para o QR Code. Então, dentro da plataforma é possível fazer o gerenciamento dos links, né? A gente fala Analytics, Resolver, né? Então, tudo isso você também consegue fazer nessas atualizações, né? Como a gente está falando desse template, a gente tem outros campos elegíveis de atualização. Pode dar um next. Então, aqui nós temos um tutorial muito bem desenvolvido, com todos os campos com explicações, tutoriais, tá? E a gente fica totalmente à disposição para que, nesse apoio à indústria, a pessoa responsável para isso. E aqui está as indicações dos campos necessários, pode dar o next. Ali tem todas as ABNTs disponíveis para seleção. Se caso não estiver disponível para seleção, é possível preenchimento manual e adicionar, né? Então, pode dar o next. E temos também isso feito a importação, lá aparece o status de ok ou não ok. E se tiver algum erro nesse processo, aparece nesse mesmo status da planilha. Pode dar o next. E por fim, nós temos também o cadastro feito por API, né? A própria indústria pode desenvolver sua interface de conexão via API diretamente com o Cadastro Nacional de Produtos, principalmente aquelas indústrias que têm a necessidade de gerenciamento de muitos produtos, né? De repente, não, a gente está falando especificamente de telha, mas um fabricante de diversos SKUs aí que comercializa no material de construção, é feita essa gestão aí de maneira mais automatizada, direto ao seu ERP, né? Então, a GS1 também tem essa conexão, e a API direto ao ERP é uma maneira mais automática possível de cadastrar isso aí, tá? E como o Pedro muito bem falou, uma vez que esses dados estejam já sincronizados aqui com a base da GS1, o Verify by GS1, ele é uma plataforma que já vai possibilitar o próprio consumidor ou o varejista, ao ler o código de barras, né, ao ler, que eu digo assim, fazer uma consulta web do código de barras, ele já vai ter a norma declarada ali
visualmente na web, já como uma consulta, um validador, podendo ser manualmente digitado ali no Verify by GS1, ou pode ser até mesmo escaneando um QR Code da embalagem e aparecendo ali as informações do produto, tá? Pode dar um Next. Esse é o nosso tutorial que vai ser disponibilizado. Nós ficamos aqui à disposição através de dois canais de e-mail, que damos todo suporte técnico, suporte com dúvidas. Ah, não sei quem é o usuário logado na plataforma, eu preciso de apoio, nós ajudamos todo nesse processo. Então, é muito importante que isso aconteça, que nem eu disse para vocês, é um ecossistema todo voltado para a conformidade na construção, não só na divulgação, né, no compartilhamento do produto em conformidade, com facilidade para até mesmo um consumidor, uma pessoa leiga ali, é só escanear um código da embalagem, já tem essas informações específicas ali do produto, mas contribuindo também até mesmo desenvolvimento de projetos por arquitetos ali que vão buscar através das normas da BNT que estão em conformidade na modelagem do seu produto, que também se conectam a regulamentações internacionais, nacionais, a gente fala de passaporte digitais produtos, enfim, todo esse ecossistema, esses dados são muito importantes para que isso a gente avance no tempo certo, conforme o cronograma do próprio programa aí da Conformidade para Todos. Obrigado. Bom, Ulisses, você está no mudo e eu aproveito então para reforçar É, o eu nosso ia falar. agradecimento pela oportunidade, nos colocar à disposição de todos os associados de toda a rede Abcem e de eventuais outras que a gente possa alcançar com o público que nos ouviu aqui tão atentamente, por isso a gente agradece novamente. Então a gente nos coloca à disposição tanto para explicar um pouco mais profundamente, se for o caso, a questão da gênese e da ideia do conformidade para todos, como talvez eu acredito que seja talvez mais interessante, a fazer um trabalho aí mais próximo do cadastro dos produtos com as normas que o Gustavo apresentou aqui como interessantes. Então, por favor, a todos que estão aqui conosco nesse momento, nos acionem se entenderem como necessários, estamos à disposição, a GS1 está full nessa frente, porque a gente entende que é uma política pública que o Estado está puxando, com o apoio da Abramat, da Abcem e de outras entidades, e a gente tem o maior interesse em ver isso acontecendo. Era isso. Muito obrigado. Kátia? É, o Pedro, fala um pouquinho como é que é o processo de associação ao GS1. Pois bem, o processo de filiação da GS1, ele é muito simples, né? Quando algum CNPJ, eventualmente até um CPF, precisa identificar o seu produto, ele vai até o site da GS1 Brasil e cadastra o seu produto através do Cadastro Nacional de Produtos. Lá existe um link, né? Existe uma página um link que vai te levar para a página do Cadastro Nacional de Produtos, e você lá vai preencher pelo menos aqueles 13 atributos que eu apresentei ali naquele momento na tela central, mas a gente reforça que tem que ir além desses 13 para que a gente tenha qualidade, e não só quantidade de produtos cadastrados. Então, se preenche os dados que estão sendo requeridos lá, e aí a GS1 libera a licença, que é o GTIM, que é aquele número do código de barras. Pode, eventualmente, dependendo do produto, pode ser um outro tipo de padrão, e ali no processo de cadastramento a gente vai identificar qual que é, e aí a pessoa, né, seja jurídica ou física, se associa à GS1. Falando do nosso nervo mais sensível no corpo humano, que é o bolso, a gente tem aí um piso e um teto de associação. O piso, grosso modo, é R$ 600 ano e o teto, grosso modo, é R$ 6.000 ano. Isso tudo é classificado, esse piso e teto, ele tem algumas classificações internas, é baseado no faturamento da empresa. Então, no processo de filiação, a gente requer, né, a gente solicita alguns documentos, faz uma análise lá e vê, olha, o seu faturamento é tanto, você vai entrar na categoria tanto, que vai pagar não menos do que R$ 600 ano e não mais que R$ 6.000 ano. Esses valores são aproximados, tá? Eventualmente pode ser 616,33, 6.424,23, sei lá.
mas é mais fácil para a gente guardar esses dois parâmetros. Como toda regra tem exceções, a gente tem algumas exceções, porque eventualmente você precisa identificar uma quantidade pequena de produtos. Então, eu vendo, por exemplo, só, sei lá, a telha de ferro, a telha de, sei lá, de papelão, a telha de cimento, então eu só tenho 4 tipos de produtos, então você não precisa estar no piso mínimo de identificação que a gente tem, e aí a gente tem umas outras faixas de cobrança um pouco mais acessíveis, bem mais acessíveis, aí eu estou falando de 35, R$ 40 ano ou R$ 100 ano, mas isso a gente tem por experiência que são os produtores rurais que utilizam. Então, o camarada produz só abóbora, um tipo de abóbora. Então, ele não precisa ter 99.999 possibilidades de identificar abóboras. Então, ele entra nessa faixa um pouco mais restrita de possibilidade de identificação, e aí a taxa associativa é um pouco menor. Porque nosso interesse, como somos uma associação sem fins lucrativos, é que mais pessoas possam utilizar a chave única e universal de identificação de itens para que possam acessar mercados e, eventualmente, crescer e, eventualmente, trazer tração na economia brasileira. Então, o processo de filiação é esse. Entra na nossa página, cadastra seu produto através do Cadastro Nacional de Produtos, com a maior quantidade de dados possíveis. A GS1, por sua vez, superados entraves burocráticos, enfim, de assinaturas de papéis, a gente libera o jeitinho e você coloca no seu produto e esse produto começa a participar de uma federação mundial, então você eventualmente vai exportar o seu produto lá para a Coreia do Norte, lá vai saber que a GS1 Coreia do Norte vai conseguir ler o seu produto da maneira que ele foi cadastrado aqui no Brasil e vice-versa. Essas apresentações serão disponibilizadas, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de E, dúvida. e ali tem o link da GSU? Não me lembro. Sim, sim, Tem, com né? certeza. E a gente vai já no corpo do e-mail reforçar o caminho que a gente pode sugerir para que sejam seguidos, né, os empresários, as pessoas interessadas em cadastrar seus produtos na nossa base de dados, possam fazer esse trabalho. Gente, vamos aproveitar para fazer pergunta. Está todo mundo quieto. Alguém sabia dessa informação? Não, ninguém sabia. Eu evitei de fazer uma pergunta que eu sempre faço no início, que é: alguém aqui sabe o que que é a GS1? Porque a resposta, mesmo que não verbalizada, é não, nunca ouvi falar disso. E não quero ouvir falar disso, não sei por que que eu estou aqui. E aí, depois que a gente explica, as pessoas entendem que a GS1 já faz parte da vida das pessoas. A título de curiosidade, quando vocês forem hoje no supermercado, porque todo mundo vai ao supermercado, se não for hoje ou amanhã, até o final de semana, com certeza todos nós iremos. Quando vocês forem ao supermercado, vocês verão que todos os produtos que estão dentro de uma loja de supermercado tem debaixo das barras do código de barras um número, esse número quase sempre, né? No supermercado normal vão ser 13 dígitos. E vocês repararão que os 3 primeiros dígitos serão 789 ou 790. Isso é como se fosse uma espécie de um DDD da GS1 Brasil. Então, os produtos que começam com 789 ou 790 foram identificados pela GS1 Brasil. Se você for, talvez, na seção de produtos importados, verão outros prefixos. Vocês eventualmente vão ver 760, que é Portugal, se não me falha a memória, 500, que é a GS1 Escócia, 700 e, sei lá, alguma outra que é da Argentina. Então, esses são os DDDs das GS1s mundo. Também, se der um Google e contribuir para aquelas 8 milhões e meio de pesquisas, vocês vão ver lá que tem o catálogo dos prefixos das GS1s vinculados aos seus respectivos países. E aí, só, Guilherme, antes de passar a palavra, os 3 primeiros identificam a GS1 que identificou aquele número, os 4 ou 6 próximos identificam a empresa, né? Seria a matrícula dentro da GS1. Então, 7891234 é a empresa X. E aí, depois, os outros identificam aquele produto que você está consumindo. Então, isso aí é a lógica daqueles 13 números que estão que estão nos rótulos dos produtos dentro dos supermercados. E o último número, só para que eu estou perto dos meus colegas técnicos da GS1, o último número é um dígito verificador que valida toda aquela outra numeração. Guilherme, por favor. Bom dia a todos. Estou falando aqui de Curitiba, onde o mercado de telhas
nós somos fabricantes de telha aqui, né? Ele não preza pela qualidade já há algum tempo, né? O mercado vem se deteriorando. Numa tentativa, eu conheci a Kátia pessoalmente há alguns anos, quando participamos de uma, Ulisses também, né? Participamos de uma reunião onde até os fabricantes do aço, né? Os CSN, Arcelor estavam envolvidos, visando não deixar que acontecesse o que aconteceu. E a pergunta, Pedro, na verdade, é qual o interesse das fábricas de telha em participar do GSI? Porque eu tenho assim, uma preocupação gigante em permanecer no mercado de forma, como é que eu vou falar? Firme, sabe? De forma concreta. E para isso não dá para desvincular a palavra qualidade da telha, né? O mercado caiu muito de qualidade. Então eu queria saber quantas empresas já de fabricantes de telha já mostraram interesse, já participam, porque uma adesão maciça seria fantástica, eu imagino. Eu vou Certo. te. Você está se referindo àquelas reuniões em 2019, né? Exato, Lá na Bicem. exato. A gente não evoluiu muito depois daquilo, não, sabe? E nós visualizamos que essa ação da Estratégia Nacional da Infraestrutura da Qualidade, olha o que é isso, gente. Um dos itens, um dos temas é vigilância de mercado. O governo está mergulhado nisso e a gente está junto, né? Então, esse evento a gente procurou divulgar amplamente para disseminar essa informação, porque eu pergunto para o Pedro: ô Pedro, você vai poder informar que empresas cadastraram a norma técnica, o 14º, a 14ª barra? Olha, Kátia, te respondendo primeiramente e depois estendendo a resposta para o Guilherme. Aí, se é a empresa do Guilherme, se é a empresa do Amadeu, ou se é a empresa do Hamilton, não. Mas eu vou dizer que tem 3 cadastradas. Então, eu não vou poder dizer qual é a empresa, mas eu vou poder dizer quantas são. Como eu apresentei ali nos dados, no slide que a gente apresentou lá naqueles de números, ali tem a quantidade de empresas. Tem 313 empresas, tem 58 do outro setor, então a gente pode abrir os dados com Quer relação. dizer que o mercado só vai saber se ele fizer a leitura do código de barra. O mercado vai saber no momento em que o produto que o consumidor está pretendendo comprar tiver o dado cadastrado lá. Pois é. Porque quando eu for comprar uma telha, eu não vou, em tese, saber se é da empresa A ou B. Eu quero saber se aquela telha que cabe no meu orçamento tem ou não tem a conformidade que é necessária Então, que o que a tenha. gente precisa divulgar é a importância da verificação do código de barra. Exatamente. E é esse o intuito do nosso trabalho aqui, nesse momento, como a gente já fez com outros setores, que juntos reúnem naqueles números que eu apresentei. Quando o governo começou a fazer isso, ninguém sabia. E aí a GS1, por ter 60 mil associados, começou, junto das entidades representativas do setor, a fazer esse trabalho, digamos assim, de formiguinha, de falar: olha, pessoal, talvez vocês não saibam, mas o governo está preocupado com isso. Eles vão utilizar o padrão da GS1 como chave de identificação do itens para que o governo acesse os dados e ele vai jogar isso também no conhecimento do consumidor. Então, eu, Pedro, vou numa loja de material de construção aqui em Brasília e vou comprar uma telha, um fio, um parafuso ou qualquer coisa que esteja no raio de ação dessa política pública e vou querer saber. Pelo código de barras, eu vou acessar os dados do produto lá no Cadastro Nacional de Produtos e vou ver se o parafuso, a telha, enfim, tudo que eu estou comprando com relação a material de construção vai ter as normas técnicas. E mais, antes de passar para o Gustavo, e depois a gente passa para o Amadeu. O governo vai fazer isso fatalmente. Ninguém me disse isso, mas eu acredito já, por uma experiência de vivência aqui em Brasília, que no momento em que o cartão Minha Casa Minha Vida, que tem um outro nome agora,
for disponibilizado à população, que a população vai fazer alguma reforma na sua casa, vai comprar algum material de construção subsidiado pelo governo, quando ele for comprar esse produto lá no varejo e passar o jeitinho do produto que vai bater na nossa base e dizer, olha, essa telha não tem a conformidade que precisa ter, o caixa vai travar a venda, vai falar, essa telha não é para ser adquirida com recurso público, porque o governo não vai financiar uma empresa que não cumpre com as normas que precisa cumprir. Essa é uma perspectiva que está no radar no médio prazo. A gente precisa ainda povoar esses dados, a gente precisa, inclusive, mobilizar o setor produtivo, não só de materiais de construção, mas os outros setores também, e a nossa intenção é abranger o máximo possível, dizendo, olha, nesse momento é voluntário, nesse momento é uma deliberalidade, é um valor agregado que, eventualmente, o empresário vai colocar no seu produto, mas ali na frente, o governo, talvez não com todos, mas com alguns setores que são mais regulados que outros, a gente sabe, né? Cigarro, medicamento, brinquedos, são setores que são extremamente regulados. O governo, e não que o governo vai financiar a compra disso, mas enfim, existem setores que existem regras mais rígidas que outros. Ô, Nesses Pedro, se setores, o isso governo vai beneficia. agir. Desculpe, eu te interromper, que o Gustavo quer falar também, o Amadeu. É, por que é que você não pode divulgar o nome das empresas? Se Porque existem, o nosso objetivo é dar um up, né? Então, eu chegar a dizer assim, tem 3, o pessoal olha que 3. Que porte elas têm? Adianta, né? É por isso que a turma da não conformidade toma conta. mas Ela toma conta por eu, causa disso. Ela certo, oferece mais barato. Por mais que você diga que o mais barato alimenta um comércio ilegal, isso é sabido. O cara compra aquela telha que ele vai ter que recomprar novamente, ele não faz essa conta, né, da reposição daquela telha, de quantas vezes ele repõe a telha. Né? Por que essa informação não é pública? Não deveria ser? acredito que sim, mas não é a GS1 que vai poder divulgar. Mas Quem? com muita força o Estado brasileiro pode. Ele pode fazer uma lista de empresas não conformes. Então, essa seria uma atribuição, eventualmente, do Poder Executivo, Alô? claro, observado Oi. Ulisses, seu microfone está aberto. Eventualmente uma atribuição do Poder Executivo em liberar essas listas. Eu acredito que isso esteja no radar deles também. A gente sabe que existem lista de empresas que não fazem isso, ou empresas que fazem aquilo que não poderiam fazer. Então, a Então, a gente GS1 poderia seria, conversar isso com o Tiago e a Juliana Pires. certamente, certamente. A GS1, como a gente deixou claro aqui, é a guardiã dos dados. E a gente tem ali as legislações, enfim, as leis que resguardam os contratos de sigilo, enfim, de informações. Mas o Estado certamente tem como fazer esse tipo de divulgação, ainda mais se for um pleito do setor. Gustavo, eu te ouço para que a gente possa depois ouvir o É, Amadeus e eventualmente o Ulisses. não, é só para ajudar na resposta, Pedrão, para a Kátia. O Kátia, assim, não sei se eu entendi a necessidade que você explicou. Como GS1 e a gente na plataforma Verify by GSWare, para uma consulta, a gente tem a informação da indústria, né? No chat que eu passei uma imagem exatamente de uma consulta, né? Feita através da plataforma da GS1, através de um código de barras que ali lista todos os atributos que é possível de compartilhamento, que são 14 atributos, né? São 13, mais o 14º, que é a proposta de ter a norma técnica. Então, se nessa imagem, você pode ver que eu destaquei ali a NBR ali que aquele produto atende, né? Então, assim, para um possível varejista que vai consultar isso diretamente no recebimento do seu produto, no seu sistema, no seu WMS ou no seu ERP, e ele tiver uma API, por exemplo, ele já consulta em tempo real aquele produto que ele está recebendo e ele vai comercializar, ou até mesmo escaneando ali, como eu disse, o código de barras do produto que vai diretamente para essa consulta. É uma consulta pública, não precisa, qualquer um consegue acessar essa plataforma. Então, a nível de consumidor, entendo que a gente já atende, né, como GS1. Mas se a gente olhar para o programa
brasileira de qualidade e produtividade do habitat, que é o